Olá pessoal, bom, como eu tinha comentado, eu vou falar sobre dimensões. Tem uma galera dizendo que nós já fomos para a quinta dimensão, umas besteiras aí. Então vamos entender tecnicamente e cientificamente o que é uma dimensão para outra dimensão. Para que a gente possa entender isso de um ponto de vista da ciência e não dos esquizotéricos, temos que pensar o seguinte. Quando houve o primeiro projeto experimental com viagens no tempo, foi o sino dos nazistas, com Maria Orsiz, Nikola Tesla, e esse sino desapareceu. Não se tem muita informação oficial, só teoria da conspiração. Mas pouco tempo depois, os norte-americanos fizeram uma coisa chamada Projeto Filadélfia, onde o encouraçado Edelgert foi transferido dessa dimensão da nossa constante tempo-espaço para outro plano, no qual ele ficou desaparecido entre 3 minutos a 5 minutos da nossa linha de tempo. Do experimento Filadélfia 1 surgiu um experimento Filadélfia 2 e de lá depois outros experimentos até se chegar ao projeto Montauk. Então vamos por etapas. O que se descobriu do ponto de vista tecnológico e científico com esses experimentos? Que quando você excita em velocidade a camada eletrosférica dos átomos da nossa tabela periódica, lembra, o hidrogênio tem um átomo, um elétron, o lítio 3, o hélio 2. Então, de acordo com os elétrons que você tem na massa atômica, você distribui eles às camadas S, P, D, F, subníveis P, D, F, G, aquela coisa toda, certo? Que nem lembro mais a sequência certa. Pois bem, então o que acontece? O que eles descobriram? Que quando você acelera em 1026 vezes, repito, 1026 vezes, essa eletrosfera, a matéria física, essa é a Ania, a matéria física bariônica muda de estado, muda de oitava, pula para uma outra oitava, o que a gente chamaria, dentro do esquizoterismo, mudou de dimensão. Os cientistas chamam mudou de fase. Então, essa mudança de fase na ciência, significa que a estrutura molecular eletromagnética da eletrosfera do átomo físico e do conjunto de átomos foi transferida para outra constante, outra oitava de vibração de massa, passando ao que a gente chamaria de uma dimensão superior. Isso ficou claro? Bom, então o que acontece? Dentro do nosso conceito esquizotérico, por ignorância, por falta de estudos na área de exatas, as pessoas falam, vocês são de 3D. Esse é outro grande erro. O que é 3D? Altura, largura, profundidade. Só que toda vez que você fala em matéria bariônica, eu tenho uma constante chamada densidade molecular, que é o que eu uso para calcular massa, para 1 metro cúbico de aço, 1 metro cúbico de areia, 1 metro cúbico de granito, de basalto, tudo isso tem densidade molecular por centímetro cúbico, certo? Então, isso é tabelado. Significa, então, que a nossa realidade bariônica física, ela tem uma densidade molecular que estabelece a constante física da nossa realidade na Terra. Então, nossa realidade é 4D. Usando esse conceito científico que eu uso na geometria. Quando a gente fala de plano astral, olha a mergulhadora aí. Olha a mergulhadora aí. Se molhou, fez arte. Então, quando a gente fala do plano astral, o plano astral está 1/8 acima da gente. Então, usando o conceito de esquizotérico, o plano astral é 1 acima dessa, que é 4, então é 5D. Então, o conceito dos esquizotéricos, que a gente já teria migrado para uma quinta dimensão, por causa da consciência humana, é totalmente infundado, estúpido e sem embasamento nenhum. Por isso que as pessoas exatas riem da nossa cara. Então, voltamos ao conceito. Usando ciência, isto é plano bariônico. O plano astral, ele não existe dentro do conceito bariônico, porque ele está 1/8 acima. Ele supostamente vibra 1026 vezes acima da nossa constante vibracional.
E supostamente o 6D, supostamente, que ainda não tem dado empírico, ele vibraria 1026 acima do 5D. O 7D, 1026 vezes mais rápido que o 6D, e assim sucessivamente. Isso na teoria. Na prática, somente o pessoal do acelerador de partículas HLC e alguns colisores e aceleradores têm a informação vedada, porque eles estão abrindo portais para outras dimensões. Isso já se sabe, mas é teoria da conspiração. Então eu só estou colocando isso para vocês entenderem que a gente, para poder vibrar em 5D, tem que morrer, certo? Agora, numa projeção astral cognitiva, numa projeção direta, numa projeção remota cognitiva, a gente consegue sim ir para outras dimensões, mas o corpo permanece aqui. Para que este corpo seja transferido a outra oitava, ele tem que se desintegrar. E tem que voltar, senão você fica no outro plano e aqui você está morto. Entende? Então, alguns mestres ascensionados conseguiram, como Gautama e outros, levar o corpo físico para outra oitava, através da autocombustão, da yoga, do taoísmo, meditação, Kundalini Yoga e porrada em cima, entendeu? Não é para qualquer um. Então isso aí é mais, eu estou colocando para explicar para as pessoas como o pessoal viaja na maionese, posta um monte de besteira sem fundamento nenhum. E se a gente fala em frequência, do jeito que as pessoas estão hoje, dificilmente alguém chega nesse nível. Olá, pessoal. Bom, dando prosseguimento aí o contexto mais científico, vou explicar um pouco alguns conceitos que estão no livro Simulador Encarnacional e o Avior, Ventos e Avior, que me entregam essa semana que vem. Então é assim, quando a gente fala em plano bariônico, realidade bariônica, cientificamente, isso se baseia nos baryons. Então o conceito que os físicos empregam nessa estrutura é que a energia, quando ela é desacelerada, perde velocidade, ela perde energia e se converte em matéria sólida, matéria bariônica, que são a estrutura dos baryons, quando você fala em quarks, em leptons, em gluons, em mesons pi, e toda essa estrutura que, ao perder velocidade e energia, dá origem à matéria física. A nossa realidade é uma realidade bariônica, que é o que você chama de 3D, que eu explico que é 4D, quanto à densidade molecular que existe dentro dessa estrutura, certo? Então, o nosso plano encarnacional físico na Terra e os planetas e tudo aquilo que a gente consegue observar dentro do espectro visível, do raio-x, das ondas gama, dos comprimentos de radiofrequência, Wi-Fi, ultravioleta, infravermelho e outros espectros de luz visível e não visível, é chamado de energia e realidade bariônica. Acima da realidade bariônica nós temos a a matéria escura, que já se sabe que interage com a nossa realidade física permanentemente, através de neutrinos, posítrons, estruturas que é chamado antimatéria, que nem sempre gera uma explosão, porque isso aí é outro conceito que tem que ser bem estudado, né, que é o choque de partículas. E, para surpresa de todo mundo, a energia, a matéria escura, interage e gera pulsos gravitacionais ou influência gravitacional na estrutura bariônica. O que ainda não foi totalmente rastreado, identificado empiricamente, ou seja, em laboratório ainda, com a nossa tecnologia limitada, é a energia escura, que vai muito além da matéria escura. Então, em princípio, ou a princípio, a energia escura ela ainda é teórica. Ela está nos postulados de física quântica, dentro da teoria dos supercordas e outras estruturas mais modernas, né? Inclusive, hoje existe uma nova teoria, eletrogravidade, na qual se aborda que a gravidade é uma função eletromagnética e não apenas da massa, como sempre se abordou. Então hoje existem vários teoremas novos, propostas que estão sendo colocadas pelos físicos teóricos,
e aguardando que o colisor de hadrons da Suíça, outros aceleradores de partícula, possam comprovar essas teorias, tá? Então isso é só para a gente ter um entendimento que, quando no meu livro Simulador e no Ventos de Aviória eu falo em tríade, estou falando de energia escura e matéria bariônica, tá? E com base nisso eu vou fazendo a seleção das dimensões, as oitavas de energia, a projeção da consciência e o processo encarnacional nosso dentro de toda essa estrutura, certo? Então, basicamente, é só para complementar, usando um conceito científico, para que vocês possam se situar dentro do estudo da arometria. Os livros estão fenomenais, o pessoal está gostando, quem está lendo está gostando, e já estou no livro Tronados, abrindo um monte de informações novas também, ok? Abraços a todos.